Olá, gente, boa tarde. Vamos começar aqui agora o segundo painel do dia do Verde Experience, um painel formado aqui por mulheres, mães, né? Um bate-papo muito interessante, não só para quem é mãe, não só para quem tem, não só para quem está preocupado em educar uma criança, né? É mais interessante para toda a sociedade. É um bate-papo que mexe na base da nossa sociedade, né? Um bate-papo que vai tratar de um assunto ousado, né? Dessas duas meninas aí, junto com Daisy, dessas duas meninas, não, essas duas mulheres, mães, junto com Daisy, que ousaram trazer esse assunto que muita gente não tem nem coragem nem de falar, nem de abordar em casa, né? E essas duas ferinhas aí trouxeram esse assunto, né? A gente vai falar sobre racismo na infância e que é um assunto que traz muito assim nó na cabeça da gente. Como assim, né? Uma criança pode ser racista? Como é que a gente faz para educar uma criança para que ela não seja racista, né? Então a gente vai trazer aí, vai fazer esse bate-papo com essas três feras aí. Eu vou apresentar rapidamente. Primeiramente, eu vou apresentar a Daisy Rodrigues, né, que é fundadora da Ubuntu Consultoria. Ela é pedagoga, mestre em educação, consultora em diversidade e reeducação racial, e ela é do Conselho da Associação Ubuntu da América Latina. A gente tem também aqui a Roberta e a Ju, que são cofundadoras do Infância Sem Racismo. Beta é mãe do Davi, né, além de minha grande amiga também. Mãe do Davi, comunicadora, advogada familiarista, né, ela também é atuante na área social por 13 anos em projetos ligados à educação. E temos Juliana Costa, que é fundadora também do Infância Sem Racismo, junto com a Beta, como eu já falei, mãe do Pedro, publicitária, especialista em marketing, atuante na área de planejamento e gestão de projetos há 12 anos. Bem, depois de apresentar vocês, meninas, vamos dar um oi aí para todo mundo. Olá! Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindas. Bem-vindos para esse bate-papo aí, que vai ser massa. Vai ser massa. Então, vamos começar aí, né? Perguntando para vocês duas aí, para as duas, vocês vejam quem é que vai responder essa pergunta, mas eu queria que vocês explicassem para a gente como surgiu o Infância Sem Racismo, né? E qual é que é a atuação da iniciativa de vocês hoje? E aproveita e fala um pouquinho, né, do que é, enfim, a iniciativa, né, como ela surgiu. Vamos contextualizar aqui quem é que está assistindo a gente. Vamos contar um pouquinho. Eu vou começar aí do princípio, né, de tudo. O Infância Sem Racismo nasceu oficialmente em outubro de 2020, outubro do ano passado, mas eu posso dizer que ele nasceu dentro de mim em outubro de 2019. Que foi quando eu voltando da escola com meu filho, né, conversando com ele, uma conversa do dia a dia, ele tinha 3 anos na época, ele comentou comigo que não pegou na mão da amiguinha porque a mão da amiguinha era preta e a dele era branca. Então, nessa hora eu fiquei em choque, né, e eu fiquei me perguntando onde é que ele tinha ouvido aquilo, se ele tinha ouvido aquilo na escola, onde é que ele tinha escutado para estar reproduzindo aquilo, porque na minha cabeça aquela afirmação jamais teria vindo da minha casa. Jamais teria vindo da minha casa que eu trabalhava com educação livre de preconceito, tanto eu quanto meu marido. E depois de muito pensar, assim, rapidamente sobre isso, né, porque você leva um choque, passa um flash na sua cabeça, eu resolvi sentar para conversar com ele e conversei com ele como se eu conversasse com um adulto, né? Disse que isso era racismo, que não devia tratar ninguém de forma diferente por causa da cor da pele. Falei aquela clássica frase, né, Deisoca? Que a branquitude adora, somos todos iguais. E ele me devolveu com a resposta com 2 perguntas. E você tem amigos assim? E você abraça e beija eles da mesma forma? Então, assim, nesse momento eu percebi que não tinha muito o que fazer. Eu estava totalmente errada ali. Quem estava me ensinando alguma coisa era ele, porque eu não tinha nenhum amigo negro da minha convivência. Dentro da minha turma, eu sou considerada a mais escura da turma, então eu sou a negra da turma, como dizem. Então, o que é que eu podia estar dizendo a ele? Como é que eu poderia provar a ele que o meu discurso era coerente com o que ele vive? Não era, né? E foi aí que surgiu a ideia de que eu precisava fazer alguma coisa. E na minha cabeça eu fui conversar com várias pessoas. A primeira foi Roberta, pela atuação dela de muitos anos na área social. Mais uma vez, a cabeça de branquitude, né, Desoca? Como é que eu vou fazer para o meu filho conviver com umas crianças negras? E se ele não tem isso na escola, se ele não tem isso no ciclo social, a primeira coisa que vem na sua cabeça como uma pessoa branca dentro de uma cultura racista é que você vai encontrar pessoas negras em movimentos sociais, né?
porque teoricamente são pessoas que estão desassistidas. Então, nessa hora, com a minha cabeça de branquitude, eu fui conversar com a Roberta para ela tentar me ajudar nesse processo. E aí eu vou deixar ela continuar, porque ela vai contar um pouquinho dela e vai contar um pouquinho como é que a gente chegou onde a gente está hoje. E aí, Beta, recebesse essa bomba na mão aí, hein? Diz aí, Pois como foi que é, tu... essa preciosa bomba, né? Mudou tudo. Ai, meu Pois Deus. é, são muitos e muitos anos na área. Vocês me escutam bem? Sim. São muitos e muitos anos trabalhando na área social e eu escutando novamente, né, o nosso início, como tudo começou, eu realmente ainda me impressiono como trabalhando dentro de comunidade, trabalhando em grandes empresas, atuando, né, frente a projetos socioambientais, eu nunca tinha parado para pensar sobre o racismo. Sempre vi muitas questões de desigualdade social, né? Infelizmente aqui no Brasil isso é muito comum, mas eu nunca tinha parado para olhar, para pensar qual era o sentimento daquelas pessoas negras com relação ao racismo na vida delas. Nunca me deparei com uma situação de racismo direta. A questão do filho de Juliana realmente tinha sido meu primeiro impacto. Na época eu não tinha ainda o Davi, eu não era mãe, e algo que eu disse para ela muito claramente foi: olha, o Pedro vai estar num ambiente de desigualdade, né? Então, é isso que você quer mesmo? Porque é assim que a gente consegue enxergar as pessoas negras, na sua grande maioria, em espaços de desigualdade social. Foi quando, há muito tempo, a Juliana, dada a pandemia, inclusive, tinha me questionado sobre como montar um negócio de impacto social. Caiu? Não. Isso. A Juliana tinha me falado, né? Como é que eu monto algo relacionado a, a trabalhar com o social e com o ambiental? Foi quando a gente chegou em um dos cursos da Verda, e no primeiro dia, que era uma semana, a gente já tinha que montar um projeto e mandar ver, né? Um projeto fictício. Um olhou para a outra e disse: a gente não tem projeto, e ela disse: eu queria voltar e criar alguma coisa dentro daquela sementinha que me doeu tanto, que me machucou tanto. Então vamos falar sobre racismo, né? Duas brancas, falar sobre racismo, mas vamos embora. A ideia inicial, então, bem branquitude, era trazer crianças negras para participar de escolas públicas, para dar acesso a essas crianças às escolas públicas, às escolas particulares, desculpa, e fazer uma campanha de cota. Nós vamos buscar o dinheiro e essas crianças vão entrar felizes da vida em uma escola particular, onde nasceu o problema do filho de Juliana, inclusive, né? E aí, Pedro, muito educadamente, no final do primeiro dia, disse: olha, acho que vocês deveriam conhecer Daisy. E aí a gente ligou para a Daisy, uma inquietude ficou, e a gente ligou para a Daisy 9 horas da noite, e ela, graças a Deus, nos atendeu e nos deu uma aula. A gente acabou falando, ela nos recebeu bem pedagogicamente, bem didaticamente, com 3 filhos numa dinâmica às 9 da noite, escutou a nossa história, sorriu e disse: acho que vocês só estão pensando em você, bacana o projeto, mas vocês não sabem se essas crianças querem estar nessas escolas, vocês não sabem se são só crianças negras que participam de escolas públicas, né? E principalmente, como é que essas crianças vão ser recebidas? Vocês estão pensando no filho de vocês, branco. A minha preocupação é o meu filho ir para a escola, os meus filhos são negros, e a minha preocupação como mãe é que os meus filhos tenham que ir para a escola, sejam confundidos com um bandido e não voltem para casa. E aí a gente se impactou, nunca tinha pensado sobre a perspectiva, eu mãe, agora mãe, nunca tinha pensado nessa perspectiva, era uma dor que eu nunca tinha sentido, e na terça-feira o projeto já era outro, porque ela falou uma frase que fez toda a diferença e que nos uniu até hoje. O projeto de vocês, a ideia inicial, ela talvez seja inviável, mas eu adoraria ter mais mães brancas que pudessem ter essa empatia, que quisessem promover a luta antirracista para que os filhos dessas mães possam fazer a diferença, porque eu crio os meus filhos de maneira empoderada para eles se protegerem, mas eles
Eu não posso garantir se vocês não fizerem a mesma coisa com o de vocês. Tudo começou daí. E aí História, hoje, hein? pois é, e aí hoje, o Infância Sem Racismo, ele é, resumidamente, o nosso propósito, ele é um negócio de impacto social, e o nosso propósito é fomentar e promover uma educação antirracista infantil, porque a gente também entende que é na infância que a gente faz toda a diferença, não vai adiantar discutir cota e discutir racismo só quando essas crianças já se tornam adultas, mas então é discutir na base, por isso estamos aqui nesse painel, para crianças brancas. É isso. Boa, Beta, boa. É massa porque a gente, quanto mãe, a gente pensa que toda a influência que o nosso filho vai ter vai ser nossa, né? Tipo assim, poxa, se eu não sou racista, não tem como minha filha ser, né? E não, ela vai se deparar com o mundo e vai se deparar com outras pessoas e com pessoas que são mais racistas, menos racistas, zero racista, né? Com pessoas de todo nível aí de racismo e que a gente acha que vai ter controle sobre isso, mas na verdade a gente não tem. Então, que massa que vocês buscaram essa representatividade, né? E que massa que Daisy também recebeu vocês, e agora eu vou passar um pouco a bola um pouquinho para Daisy, que é mãe de 3 crianças, né? 3 crianças negras e que cria elas, assim, desse momento empoderado. Mas, assim, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber primeiro quem é a Daisy, né? Quem é que foi a Daisy criança, quem é que é essa Daisy, né, hoje em dia, quem é que é essa Daisy adulta, mãe, né? Porque quem é essa figura aí que conseguiu fazer essa mudança, essa virada de chave na cabeça das meninas? Vai, Daisy, fala aí pra gente. Boa tarde. Oi, Lude, Boa Roberta, Ju. tarde. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês sobre uma temática tão importante que nos uniu, né, dentro de uma missão que é muito maior. Então, eu chego a falar sobre isso, e eu acho que é por isso que eu me identifiquei tão forte com as meninas, porque foi a maternidade também que me colocou nesse espaço. Então, aqui no Brasil, de forma mais precisa, Lude, se reconhecer, se autodeclarar uma pessoa negra é um processo, né? Nós temos aqui um país super miscigenado, então o que é negro no Brasil não é negro nos Estados Unidos, não é negro na Europa, não é negro na África do Sul. Então, é através da maternidade e que eu vou buscar o conhecimento para ajudar os meus filhos. Então, acho que é por isso que eu fiz esse link tão forte com as meninas e que a gente conseguiu construir o que a gente constrói hoje. Então, desde criança, Lude sempre foi uma menina que pegava a causa de todos, sabe? Eu lembro que na escola eu tinha diversas questões de, vamos ter um trabalho de geografia e vamos dividir os grupos e cada um vai falar sobre um continente. Ninguém queria o continente africano. Então, eu lembro que eu fiz esse trabalho sozinha, porque eu queria, sabe? Então, eu não sabia explicar exatamente, porque a falta de conhecimento no Brasil é uma estratégia da questão racial, tanto que a gente tem um problema gigante nas escolas referente a isso, mas eu sempre fui uma menina muito inquieta referente a isso e que me irritava muito tantos problemas sociais que a gente tinha. Mas é a maternidade, ao casar com um guinense, né, que é do continente africano, e ao ter 3 filhos, mais precisamente ao ter o mais velho, Pierre, que ele começa a trazer demandas para mim da escola, que eu tive que lidar com esse problema. Então, ele começou a questionar que não queria ter o cabelo como tinha, questionar a sua cor de pele, né? Questionar por que nasceu daquele jeito, por que não nasceu branco, enfim. E aí eu disse, bem, eu preciso buscar conhecimento, literalmente, para poder ajudar meu filho. E é aí que eu construo o projeto Ubuntu, na época que eu trabalhava numa instituição particular, e comecei a fazer palestra e trazer debates para a faculdade, para falar sobre isso. E em 2019 eu incubo o projeto no Porto Social e aí ganha uma outra dimensão, né? Mas o que me faz chegar onde eu estou hoje é justamente uma demanda minha, muito pessoal de maternidade, e hoje, com muito feliz de poder ajudar tantas outras famílias, tantos outros projetos, mostrando, Lude, que a realidade que a gente tem hoje não é uma realidade do nada, não é uma realidade que a gente não sabe explicar o porquê ela está assim. Existe explicação para isso.
E a gente saber essa explicação e a gente ter conhecimento sobre o porquê a gente tem a realidade que a gente tem hoje, é que pode nos colocar num patamar de desconstrução, num patamar de construção. Então, foi isso muito que eu conversava com as meninas. É necessário ter conhecimento, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você sabe o espaço que você ocupa, você sabe o que precisa fazer e você sabe o que pode fazer diferente. Né? Então, foi nessa perspectiva que nasce também as nossas conversas, as meninas sabem disso, e o Infância Sem Racismo, né? Que está aí hoje, graças a Deus. Poxa, que história, hein, Deise? É aquela coisa, né? Mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Nada como ser Exatamente. mãe para colocar, para ter essa abertura de pensamento, essa clareza de pensamento, né? Essa objetividade e esse sentimento que precisa ter, porque, né, isso nasce de um sentimento muito forte. Então, nada como ser mãe e de querer defender nossos filhos, né? A gente já estuda normalmente para ser mãe. Eu acredito que todas quatro que estão aqui são mães que estudam para exercer a maternidade, né? E ainda por cima ter esse componente, né, do racismo aí no meio aí desses estudos que a gente tem que fazer, é mais uma das coisas e importantíssima, né? Ô Deise, e o racismo ele é colocado por muitos como um assunto para ser discutido, né, quando a criança atinge certa maturidade. Eu queria que tu esclarecesse para a gente por que o racismo pode ser um assunto de primeira infância, né? Porque realmente, assim, de fato, eu não sei, como eu já falei, eu sou uma mãe que estudo, mas eu realmente não sei como abordar isso com a minha filha, sabe? Às vezes eu dou uma provocada nela, né? Não só com racismo, mas com outros temas, né, ligados à diversidade, e às vezes eu dou uma provocada nela, né? Ela vê um boneco, sei lá, com um vestido rosa, ela já automaticamente diz que é menina. Mas por que é menina? Né? Tipo assim, eu fico provocando ela, fazendo umas perguntas só para ver o que ela responde, mas realmente por que esse assunto deve ser abordado na primeira infância e como, né, também? Sim, é muito boa essa pergunta, Lude, porque a primeira coisa que a gente precisa saber é que nenhuma criança nasce racista. Então, por isso que é tão importante que essa construção aconteça na primeira infância. Da mesma forma que se a gente for pensar no machismo, nenhum menino nasce machista. Eles são educados, a sociedade vai inserindo não só o pai, mãe ou responsáveis mais diretos, mas a sociedade em si é estruturada para que ele entenda que está no lugar de superioridade. Então, na questão racial acontece da mesma forma. A Ju não precisava ter dito ao Pedro que ele era superior à colega ou que a colega, por ser preta, ele não precisava tocar. A criança ela enxerga as coisas. Ele entra no prédio onde ele mora e ele sabe que o porteiro é negro, mas os amigos da minha mãe não são. Que a minha babá é negra, mas a minha avó, as minhas tias, a minha professora não é. Então, ele vai construindo na cabeça dele que os espaços que têm hierarquia sobre ele é o espaço composto por pessoas brancas. E as pessoas negras que, teoricamente, ocupam uma posição de menor que ele, na escala dele de pensamento, são pessoas negras. Então, ele vai construindo isso. Ele está no carro com a mãe dele e ele vê que a criança que está pedindo dinheiro é negra. Mas o amigo que está no outro carro do lado é um menino branco. Então, a criança ela vai construindo na cabeça dela os espaços sociais. Nós, adultos, não precisamos dizer literalmente seja isso ou faça isso. A nossa própria atuação social faz com que ele construa. Por isso que Ju perguntou, mas eu não fiz isso, eu não falei com ele sobre isso. Como é que ele construiu isso? Porque existem outras interferências. Então, da mesma forma comigo, Lude, eu não ensino aos meus filhos que por ele ser negro, ele é inferior, ou ele não é tão bonito, ou o cabelo dele que é crespo não é bonito, mas o liso é. Mas a sociedade mostra isso. Então, quando ele está assistindo desenho animado, ele vê que nenhum super-herói é da cor dele, mas o vilão é. Então, se a gente for pegar o Homem-Aranha do bem é um menino branco. A roupa é vermelha com azul, mas quando ele se transforma no mal, a roupa é preta. Então, isso vai construindo. Então, se eu sou preto e o mal é preto, por que eu vou querer ser preto? Entende? Então, necessariamente, a gente não precisa estar falando, mas a sociedade vai mostrando. Então, minha filha de 4 anos, ela coloca uma toalha na cabeça para dizer que o cabelo dela é de princesa. Porque ela sabe que as princesas não têm o cabelo dela. Então, ela não quer o cabelo dela, ela quer o da princesa. Entende? Então, são construções sociais que os nossos filhos estão inseridos e eles vão entendendo o que é bonito e o que é feio. Porque o que é que o racismo fez? Ele criou hierarquias.
Então, um cabelo liso é bom, é bonito, o cabelo crespo é feio. O nariz afilado, ele é bonito, o largo é feio. Então, nós criamos hierarquias de características físicas. E a criança que é negra e que detém essas características ditas inferiores, ela não quer ser assim. Ela não quer ter essas características. Por isso que há o questionamento, por isso que há o que a gente chama, Lude, de auto-ódio. Porque o racismo faz isso com a criança. Ela faz com que ela se odeie, ou seja, odeie quem ela é, as suas características, e aí ela começa a construir um ódio pelo outro. Ou por uma criança negra que seja igual a ela, já que ela não se acha bonita, ela também não vai querer, e uma construção de ódio pelo amigo branco que é diferente, que tem tudo que ela queria ter e ela não tem. Então, por isso que é tão importante e primordial que tanto famílias negras comecem a construir uma autoestima, um processo de autoaceitação e empoderamento com as suas crianças negras, e assim como famílias brancas precisam começar a desconstruir nas suas crianças a ideia de superioridade por causa de características físicas e classe social e tantas outras coisas. Então, começar na infância, Lude, é o principal para que tenhamos adultos diferentes, para que tenhamos uma sociedade diferente. E a gente não precisa esperar que aconteçam processos discriminatórios graves para que a gente possa tomar uma atitude, entende? Então, começar na infância é a chave. Nossa, Deise, você falou aí verdades difíceis de engolir, viu? Verdades que chega a entrar aqui agora, pareceu que foi um baque, mas esses símbolos, né, que você está falando, eles comunicam muito, né? De fato, são símbolos que passam no dia a dia da gente, até às vezes desapercebidos, mas que realmente comunicam muito, né? E pegando esse gancho, né, dessa questão desse trabalho das famílias negras e das famílias brancas, que precisam ser feito esse esforço em comum das famílias para que a gente possa diminuir, né, essa discrepância do racismo, aí eu volto um pouco para as meninas, e de perguntar também como é que é para vocês, assim, de trabalhar, né, nesse lugar. É um limite muito delicadinho de você estar falando sobre isso, vocês duas sendo brancas, como é que vocês têm esse lugar de fala? Eu sei que a Deise está ajudando vocês muito nisso, mas assim, como é que é para vocês? Como é que foi o primeiro pensamento de vocês? E como é que é hoje em dia? Como é que vocês são vistas hoje em dia? Por serem duas mães brancas, mães de dois meninos brancos, dos olhos claros, né? Aquele estereótipo mesmo da branquitude, né? E aí, como é que é para vocês estar nesse lugar aí? Enfim, queria saber de vocês isso aí. Vou começar, porque Deise sabe que eu tenho que começar essa daí, né, Deisoca? Deise, ela desconstruiu a minha cabeça muito forte, porque assim, Lude, como eu disse no começo, eu sempre fui vista como a negra da turma, né? Então, quando Deise chegou para mim e disse que eu era uma mulher branca, isso foi um impacto, primeira coisa, foi um impacto muito grande para mim. A gente levou muitos meses de mentoria aí semanal, trabalhando para que eu pudesse me reconhecer nesse local. Porque até então eu era uma pessoa parda, porque eu, como muitos brasileiros, a gente acha que a gente, por morar num país miscigenado, né, a grande maioria é parda e nem sabe o que é ser pardo, né? A gente não tem esse conhecimento. Então, foram muitos meses para me desconstruir desse local que eu sempre achei que eu pertencia, né? E passar a me ver numa posição de mulher branca, né? E hoje eu consigo entender que não é o tom da pele branco-alvo europeu que eu vou ter, né? Eu não tenho traços negroides, meu cabelo é liso e dito como o cabelo, como Deise disse, na hierarquia, é um cabelo bom, né? Minha pele é uma pele clara, então eu nunca passei por nenhum tipo de problema com relação a isso. E aí a gente vem para um outro lado, que é esse que você colocou. Como é que a gente vai ter lugar de fala nesse debate sobre o racismo? E aí Deise também fez um trabalho bem longo com a gente, da gente entender que a gente tem sim, todo mundo tem lugar de fala, né? Eu só preciso entender qual é o meu lugar de fala. Eu nunca vou poder falar como uma pessoa que sofre com as consequências do racismo, né? Eu tenho que falar de uma pessoa que pratica, que reproduz,
que tem que se policiar para que eu não passe isso para o meu filho, que meu filho já vai ter um outro lugar de fala. Como tu dissesse, ele é branco, dos olhos claros, até o momento, como eu brinco, ele tem 5 anos hoje, ele é hétero, né? Uma criança cis, como dizem por aí, então ele está no topo da hierarquia. Então ele vai ter um outro lugar de fala, né? E o que Daisy frisou muito com a gente assim é que esse lugar de fala ele tem que levar em consideração o meu lugar na sociedade e as minhas vivências. Então a gente fala do racismo desse ponto. Eu falo sobre o racismo como mãe de uma criança branca que reproduz todos os dias o racismo. E isso que você falou sobre signos, depois que você faz esse processo de desconstrução, de mentoria, é muito interessante como você tira a venda do olho. Você começa a ver isso muito nítido e você começa a se autopoliciar. Não é que o racismo você vai deixar de ser racista, porque não tem como você deixar de ser racista. Você é, e você vai ser sempre. E aí, o que acontece é você começa a se policiar para não reproduzir isso. Então, você vê um homem negro na rua, você tem o primeiro pensamento que você tem é que vai acontecer alguma coisa com você. Você tem medo daquilo. Então você para e vai para o racional. Por que eu estou tendo medo daquilo? Eu estou tendo medo daquilo por um signo que eu já tenho no meu subconsciente? Ou realmente eu estou vivendo um momento aqui que eu tenho que ter medo? Não, não é. É uma coisa que está na sua cabeça mesmo, entendeu? Então, depois dessa desconstrução, desse processo, você consegue se policiar e consegue educar de uma outra forma. Eu já educo o Pedro de que ele não é melhor do que ninguém, entendeu? Ele vai passar na rua, vai dar bom dia, vai dar boa noite, vai dar boa tarde, vai cumprimentar, vai tratar bem. Então, tudo isso faz parte de uma construção. São pequenos degraus. E aí, esse lugar de fala da gente vem muito atrelado aí à empatia, né? Muito forte com empatia. E quer continuar, Beta? Posso. Fale. É muito interessante, assim. Eu conto, inclusive, em um dos posts que a gente fez para o nosso Instagram, né, que foi nosso primeiro movimento, gerar conteúdo para que outros pais e outras mães, outros educadores e outras pessoas brancas que, incrivelmente, têm muitas dúvidas sobre isso e poucas pessoas têm coragem de colocar, porque tem medo até de falar da palavra racismo, né? Tem medo de se ver racista, tem medo de tentar se desconstruir. Mas quando meu filho nasceu, o meu marido é louro, dos olhos azuis e tudo, e o meu filho é bem parecido com ele. Eu lembro que se não fosse o projeto, se eu não tivesse em processo de mentoria com Daisy e tivesse entendido esse meu lugar de fala, né, a minha autorresponsabilidade diante desse racismo estrutural, eu não teria raciocinado sobre isso. Mas quando o Davi nasceu, que puxaram ele, que ele veio ao mundo, a primeira coisa que falaram, de forma muito ingênua, né, os médicos, a equipe médica, ninguém que estava lá pensou, ai meu Deus, que coisa racista, não foi isso, mas a primeira coisa que falaram foi, ele é um galeguinho aqui pra gente é louro, né, e aí ninguém me disse se ele chorou, ninguém me disse se ele estava bem, ninguém me disse nada, a primeira coisa que falaram foi, assim, declararam a estética dele, a hierarquia estética dele, assim, de primeira. E depois eu fiquei raciocinando sobre isso, né? Sobre como a gente não percebe, como esse nosso lugar de fala, e talvez tenha sido por isso que a gente demorou muito e muito tempo para a Daisy nos encorajar a falar, que a gente tinha medo que o movimento negro, que é quem naturalmente aborda o tema, né? Graças a Deus, inclusive, de maneira muito didática, de maneira muito necessária, aborda esse tema, e aí a gente falava, não, mas pelo amor de Deus, 2 pessoas brancas, com 2 filhos brancos, se botar uma foto dos meninos, vão falar, ai, que coisa ridícula, essas meninas sabem o quê? Nada, né? E assim, esse medo demorou 3 meses, a gente passou 3 meses escrevendo texto, treinando fala com Daisy, né, ali, vamos, minha gente, é isso. Quando a gente nasceu, e foi incrível como muitas outras mães e muitos outros pais chegaram, eu brinco que eu senti a gente estava em pandemia, mas eu me senti abraçada, como se as pessoas falassem assim, graças a Deus que vocês falaram sobre isso, porque eu estava doida para falar isso, e ninguém fala, porque eu tenho medo de falar isso com negro,
Eu tenho medo de falar isso com a minha vizinha, eu tenho medo de falar isso com a minha mãe, meu Deus do céu. Se eu fui educada numa educação racista, imagina minha mãe, minha avó, eu vou falar isso com quem? Isso, entre brancos, isso pouquíssimo é falado numa roda de amigos. Então, quando a gente lançou o vídeo, que se colocou à disposição, que mostrou a nossa vulnerabilidade, disse, ó, branco também fala. Inclusive, a gente aprendeu com Daisy que a problemática do racismo é uma problemática branca, não é uma problemática do negro. Então, por que não colaborar? Por que não brancos resolvendo a problemática que a gente criou? Exatamente, exatamente. E assim, e se isso te ofende, para quem está nos assistindo, não é uma questão de culpa, é uma questão de autorresponsabilidade. Isso também foi aprendido, né? Não é porque sempre foi assim que precisa continuar sendo. Então, esse é o nosso lugar de fala. Lugar de fala, inclusive, para a gente, para o negro, há muito tempo, o lugar de fala, e talvez isso nos choque, talvez isso nos movimenta a olhar para essa temática, é que o negro fala e age. Eles precisam agir. O branco, diante dos seus privilégios, ele pode escutar, nem falar, e paralisar. Não podemos paralisar. Porque esse lugar de privilégio nos permite que a gente simplesmente não fale sobre o assunto e nada aconteça na nossa vida. Entendeu? Aconteceu na vida de Juliana, pode acontecer na de qualquer outra pessoa, mas eu sempre falo para ela, talvez ela pudesse ser mais uma mãe ou mais um pai de uma criança branca que passou por isso e disse, mas criança, isso não vai dar em nada. E na vida do meu filho não dá nada mesmo, né? Assim, ele ia continuar vivendo a vida dele, não ia ter grandes impactos, né? Ele não ia sofrer com isso. Exatamente. Não num primeiro momento. Né? Então, a gente entendeu que esse nosso lugar de fala é também o nosso lugar de ação. E aí eu convido a pessoa branca, que tem ou não, mas principalmente que está educando uma criança branca, que o seu lugar de fala, que é tão necessário, também seja um lugar de ação. Esse é o nosso lugar de ação. A gente também aprendeu outra coisa muito importante, que é a questão da empatia. Empatia, quando a gente fala sobre racismo, quando uma pessoa branca fala sobre empatia, não é sentir a dor do outro. Eu nunca vou sentir o que Daisy sente. Eu nunca vou, porque o meu filho não é negro. Você, Lud, nunca vai sentir o que Daisy, o que tantas outras mães e pais sentem, mas a gente pode sentir com ela. A gente pode sentir através dela. Isso é muito importante. A empatia, nesse caso, na promoção de uma educação antirracista infantil para crianças brancas, não é um lugar de se colocar no lugar do outro, é sentir com o outro, é pensar como o outro se sente. Isso é muito importante, isso também tem a ver com o lugar de fala. E rapidinho, muito importante também, legitimar, né? Legitimar o que o outro sente. Essa história de mimimi, né? Mimimi é a dor que não dói na gente, né? Então, a gente precisa ouvir, aprender e legitimar. Realmente, até porque, assim, não sei para vocês com certeza, mas, assim, para a gente não interessa, assim, eu não sou plenamente feliz e satisfeita se a gente vive numa sociedade extremamente desigual, né, em todos os quesitos. Então, assim, e principalmente às custas dos outros, né, principalmente o meu privilégio sendo às custas dos outros, né, da situação ruim dos outros. Então, assim, realmente é necessário, de fato, esse lugar de fala de vocês. É aquela coisa, né? Se a gente que criou o problema, a gente precisa resolver, né? E aí eu queria ir para a prática, até porque eu estou curiosíssima para saber também, assim, de como educar minha filha, né? Eu tento fazer muitas coisas com ela, né? Tento coisas da minha cabeça, mas talvez eu não tenha essa técnica ou esse conhecimento que vocês têm para que a gente possa educar. Como é que a gente pode, na prática, né, e a gente, quanto mães, né, eu enquanto mãe de uma criança branca, e Daisy já falou um pouco sobre isso, porque ela falou, né, de como empoderar, enfim, as crianças negras, mas como é que a gente pode fazer isso na prática, na educação dos nossos filhos? Eu queria que cada uma respondesse. Eu queria ver tanto o lado de Daisy, como a mãe de crianças negras, e quanto o lado das meninas, quanto mãe de crianças brancas. Quais são esses lados, né? Como é que a gente pode unir esses esforços para a gente criar um em comum, né? Um espaço em comum mais igual, mais justo e sem racismo? Vamos começar por Daisy.
Isso aí é o meu dia a dia, né? Pois é. Literalmente. Então, eu tenho 3 crianças, 2 meninos e uma menina, então eu digo que além de trabalhar negritude, eu trabalho gênero, porque aí eu tenho, né, todos aqui para compor isso, e eu tenho um de 12, um de 7 e Sophie, que tem 4 anos. Então, existe diferença na forma como você aborda com menino e a forma como você aborda com menina. Porque os meus filhos, eles passam pela discriminação racial, mas eles são homens. Então, o fato de ser homem, colocam eles em um espaço, né, de ter uma vantagem social que é diferente da realidade de Sophie, que é menina. Então, ela sofre aí o machismo e o racismo. Então, quando a gente educa os meninos, Lude, para a questão do empoderamento, eu lembro que Pierre, e até eu mesma, antes de passar por todo o meu processo também de conhecimento e desconstrução, ele sempre colocava o cabelo na máquina 1. Sempre, sempre foi o cabelo na máquina. E quando eu comecei a passar por esse processo, e ele fazer os questionamentos de cor de pele e de tudo isso, eu comecei a ter que buscar referências negras positivas para eles. Então, buscar super-heróis. Na época, teve muito forte o Pantera Negra, né, que é um filme aí que ganhou uma repercussão gigante, e foi, digamos assim, um dos primeiros super-heróis de grande impacto, porque ele era um super-herói que, além de tudo, ele trazia o conhecimento acerca do continente africano. Então, era um super-herói que vinha do continente africano. Né? Não era um super-herói negro, mas americano, enfim. Não, ele vinha. Então, ele também traz essa questão do continente africano. Eu tive a possibilidade, Lude, de levar os meus filhos para 2 países do continente africano, que foi Cabo Verde e Guiné-Bissau, que o pai deles é de Ai, que Guiné-Bissau. massa. Isso, então o fato do pai dele ser da Guiné-Bissau, para os meus filhos também traz uma vantagem na construção muito grande, porque uma grande problemática dos negros brasileiros, uma das muitas, é que a gente não sabe de onde veio. Então, se você for buscar na sua árvore genealógica, você pode dizer assim, eu tive uma tataravó africana, mas você não sabe de onde. De qual Porque país, né? não sabe de que país, de que região, a Verdade. cultura é diferente, a língua é Ai, meu Deus, diferente, verdade. os costumes são diferentes. Então, eu sei que eu tenho, minhas 2 tataravós são africanas, mas da onde? A gente não sabe. Quando a gente tem uma descendência europeia, a gente diz, é da Espanha, e fazia isso, e é capaz da gente reproduzir ainda na nossa família essa cultura. Então, a gente vê muito isso aqui no Brasil, cultura italiana, japonesa, é tudo muito forte essa ancestralidade. Quando a gente vai para famílias negras, a gente perde isso, porque a gente não sabe de onde a gente veio, exatamente. Então, por parte de pai, os meus filhos Verdade. têm essa referência muito forte. Então, a gente foi para Guiné-Bissau, conheceram os familiares, isso para a construção dos meus filhos foi muito forte. Mas não é uma realidade da maioria esmagadora das famílias negras no Brasil. Então, o que é que eu trago para eles? Livros. Existem muitos livros hoje que tem protagonistas negros, não precisa ser apenas falando sobre a questão racial, protagonistas negros em espaços que outras pessoas podem ocupar, porque quando os meus filhos veem jornalistas negros apresentando jornal, isso para eles é muito forte, porque é alguém como ele apresentando, estando em um espaço de Importante, referência. né? Né? Então, as meninas sabem que, de forma muito manual, eu construí para eles um jogo chamado, um jogo da memória chamado Referências Negras, Lude, em que eu peguei artistas, profissionais de diversas áreas, então tinha advogados, médicos, professores, cantores, atores, e eu conhecia todos eles assim, porque trabalho com a temática, para que eles entendam que em cada espaço existem pessoas iguais a ele. Então, ele pode ser médico, pode ser advogado, pode ser o que ele quiser ser, Sim. sabe? E a questão da estética também é algo muito forte, essa construção de autoaceitação. Então, meus filhos hoje, os meus 2 meninos, têm um Black Power. Isso, para mim, é uma vitória muito grande, porque se eles se eles não estivessem sendo trabalhados dessa forma, eles iam continuar passando a máquina. Não porque gostam do cabelo baixo, mas porque se o meu cabelo é feio, eu vou raspar para sofrer menos impactos da sociedade. Porque a questão, Ludi, não é o cabelo apenas, não é se está black ou se está raspado. É porque a gente faz isso para não sofrer a discriminação. A gente faz isso não é porque gosta ou não gosta.
Então, dar aos meus filhos a possibilidade de tratar o seu corpo, a sua cor, né? Desconstruir essa inferiorização que é passada para eles. Então, já se constroem achando que são feios. A minha filha já se constrói achando que o cabelo dela não é de princesa, não é bonito. Então, como é que eu posso fazer para reverter isso? Entendendo, Lud, que independente do que eu faça em casa, a sociedade vai falar outra coisa. Então, eles vão continuar trazendo questionamentos e nós, pais, precisamos estar preparados, porque dói na alma, sabe? Quando a gente escuta alguém fazendo isso com os nossos filhos ou eles mesmos trazendo essa demanda que a gente não sabe de onde veio. Então, por isso que é tão importante, e eu coloco isso, do quanto que é importante ter as meninas como aliadas nesse processo, porque se nós tivéssemos famílias brancas, como as meninas estão construindo a delas, com essas preocupações, os meus filhos sofreriam menos. Entende? Porque quem vai causar isso nos meus filhos, talvez sejam os filhos de Roberta e de Ju, se não tivessem trabalhados em casa. Então, os meus filhos iam sofrer o impacto direto da não conversa sobre isso dentro de uma casa, dentro de uma família. Porque são as próprias crianças que não têm filtro, criança não tem filtro, se ela vê, ela reproduz, que vão fazer os meus filhos passarem por isso e terem problemas de autoestima, de autoaceitação. Então, por isso que é tão importante ter as meninas como aliadas nesse processo, impactando outras famílias brancas, porque isso vai reverberar na minha família, e aí a tendência é que a gente vá diminuindo, né, essa desigualdade. Certeza. Que queria ponte. E vocês, meninas, eu queria saber como é que é no dia a dia, como é que são atitudes práticas que a gente pode tomar com os nossos filhos, para quem está assistindo aqui, quem é pai, quem é mãe, e eu também quero muito saber. A principal para mim é descartar essa frase que somos todos iguais. Substitua, somos todos diferentes. Somos diversos, somos únicos, somos diferentes. Então, depois desse episódio com o Pedro, eu comecei a buscar muita referência em livros, como o Daisy disse, em filmes. Mas o grande ponto para a criança branca, eu acho, é você conseguir captar qual é a necessidade, qual é o interesse do teu filho. Né? Porque a criança negra, como o Daisy falou, ela vai ter automaticamente nesse tipo de filme, no livro, ele vai se ver representado ali, né? O meu filho não. No primeiro momento ele não vai se ver representado por aquele personagem. Ele vai ver aquele personagem como diferente. Ele vai olhar, vai ver a estética e não vai se identificar com aquilo dali. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar aquele personagem, a mostrar o que aquele personagem gosta de fazer, esse personagem gosta de jogar bola como você gosta. Esse personagem é uma criança como você. Então, você começa a criar um tipo de identificação que ele começa a ver aquela criança como um ser humano, como ele. Ele começa a fazer associações e cria uma referência positiva sobre aquele personagem. Né? Então, eu trabalho muito forte a questão das diferenças. Ressalto muito, se eu conheço um amigo que é diferente, seja pelo cabelo crespo, ou seja pela cor da pele, eu ressalto. Eu digo, eita, tu viu teu amigo como ele é diferente? Olha a cor da pele dele, como é bonita, não é? Vou inserir no vocabulário, por exemplo. Cabelo lá em casa, um dia desse Pedro disse, porque o cabelo do meu amigo é crespo. Eu olhei para a cara dele e disse, meu Deus, graças a Deus, dá resultado. Dá resultado. Exatamente, o cabelo crespo. E ele não tem medo de falar que o amigo é negro. Porque a gente foi criada numa cultura tão racista que a gente tem medo de falar que a pessoa é negra, né? A gente acha que falar negro é uma ofensa. Então, é moreno, é mulato, Não, é negro, seu amigo é negro. E ele fala hoje em dia de uma maneira muito natural. Então, são pequenos avanços. E assim, trabalhar muito, sempre perguntar, sempre conversar. E livro... Essa coisa de trazer livro, brinquedos, né? É muito importante, porque é o lúdico, né? É o universo dele. E é um universo que, mesmo tendo essa temática muito em alta, a oferta ainda é muito pequena. Muito pequena e muito pontual. Ela é muito focada
para oferecer, é como se fosse assim, precisa de representatividade, então eu vou dar esse boneco aqui, que é uma representatividade, dentro de uma gama de 10 bonecos, eu boto um, pronto, já fiz a minha parte. Tá garantido, já fiz a minha parte. E não é, né? Então a gente está sempre nessa busca muito grande aí de projetos, de produtos, e inclusive a gente está entrando, o projeto hoje, ele está passando por uma mudança, eu vou até antecipar, a gente está mudando o nome, né? Mais para frente eu conto um pouquinho, a gente está deixando de ser Infância Sem Racismo e está passando a ser Criança Transforma, né? Porque a gente entendeu que a maternidade é o elo que une a gente e que a criança é esse pontapé aí na mudança. E um dos produtos que a gente vai trazer é um jogo da memória voltado, assim, muito fortemente para as crianças brancas, para que elas vejam dentro desse jogo da memória a diversidade que existe. Então, por exemplo, a proposta desse jogo é que mais de 60% dele seja formado por personagens negros. Então, é um primeiro impacto que a criança vai ter é esse. E aí a gente vai estar lançando esse projeto, ele está na plataforma, que é Apoia-se, né? apoia-se.com/criança transforma. Então, esse é um primeiro produto que a gente vai estar lançando, mas mais para frente a gente tem outros produtos aí para desenvolver, todo em parceria com Daisy aí, como a nossa mentora de conteúdo, para que essas crianças tenham realmente com o que trabalhar, como a gente consiga colocar na prática, porque a gente, pai, precisa aprender realmente conceitos, teorias, visão de mundo, e tem que aprender a colocar na prática com as crianças, né? Poxa, com certeza, quero saber, hein? Vocês vão ter data aí para lançar esses jogos? Já tem a previsão aí pelo menos mais uns 30 dias, 20, 30 dias. Mas já está disponível na plataforma, quem quiser, entra lá na plataforma, apoia-se.com/criança transforma, adquire o jogo da memória lá, está disponível, e daqui a, tudo der certo, 30 dias a gente está levando esse material aí para casa de todo mundo. Ai, que massa, Ju. E assim, só para a gente finalizar, né? Vocês já trouxeram aqui a questão da mudança do nome, sim, enfim. E eu queria ver agora a fala de Daisy, né? Para a gente fechar aqui com chave de ouro, né? Mas para que a gente possa também deixar essa mensagem de como a gente pode, né? Assim, também com as atitudes da gente enquanto mães brancas, educando crianças brancas, de como é que a gente pode mudar a vida, né, de uma criança negra. Então, eu queria que Daisy relatasse se existe algum tipo de atitude ou algum tipo de trauma que seus filhos viveram que você acha que eles podem guardar para o resto da vida e que podem ter mudado aí a trajetória deles por conta de uma danada de uma cor de pele. Assim. Então, Ludi, é importante fazer esse link, né, que os principais momentos que a criança ela vai ter na lembrança referente à discriminação racial acontece na escola, que é quando ela sai da bolha da família, né, daquele núcleo mais seguro, e ela começa a entrar em um outro ambiente que não tem esse apoio tão forte da mãe e do pai ali tão próximo. Então, os principais momentos que meus filhos sofrem discriminação é na escola. Então, o Thierry, que é o meu filho agora de 7 anos, quando entrou na escola, eu falei até isso para as meninas, eu acho que estava na segunda semana de retorno de aula, e teve um colega que chegou para ele e disse: todas as pessoas negras são feias. E falou especificamente para ele. O meu filho, ele é trabalhado diariamente dentro de casa para saber o que é isso, para saber identificar. Porque a gente coloca muito que uma questão racial é sempre aquela direta. É quando alguém chega e diz que um negro é macaco, é quando ele chega e diz alguma ofensa, mas racismo está nas minúcias também. Mas é a primeira vez que Thierry sofre isso diretamente. E aí ele disse: olha, isso que você está fazendo é racismo? E ele falou ainda assim: que eu massa. tô de boa. Vê a expressão, né? Ai, eu tô de boa, porque a minha mãe, que é professora de racismo, ele diz que eu sou professora de racismo, me ensinou que eu sou bonito, então eu sei que eu sou bonito. Mas isso que você está fazendo é racismo. Então ele foi até a diretora da escola, meu filho de 7 anos, foi até a coordenadora e contou o que estava acontecendo. Então eu fui na escola e conversei com elas. E a conversa que eu tive com elas, Luda, é o seguinte: o meu filho, ele é preparado para lidar com isso. Mas eu não quero
que ele esteja na escola tendo que lidar com isso. Eu quero que na escola ele seja criança. Eu quero que na escola ele não precise estar se preocupando com isso. Porque esse tipo de coisa, Lude, para uma criança que não tem preparação dentro de casa, porque os seus pais já passaram por isso, né, também, e tem dores que não são curadas desse processo, então nem todas as crianças vão estar preparadas para lidar com isso. Então isso impacta no ensino-aprendizagem. Se você pegar uma escola, Lude, e for fazer um estudo sobre as crianças que mais oscilam nesse processo de conhecimento, vai estar ali muitas crianças negras. E a escola não percebe que é por causa de discriminação racial que está acontecendo ali. Então, tem crianças que podem ficar violentas e tem crianças que podem ficar introspectivas. Tem crianças que externam, tem crianças que não externam. E aí, quando a criança fica violenta, ela ainda fica mais mal vista, né? Já vê, ixi, esse menino, não sei o que a menina... Exato. Aí vai piorando. Isso, o meu filho mais velho disse assim, olha, se isso acontecesse comigo, eu não sei o que é que eu faria, eu podia dar um murro nele. E aí a escola não ia lidar com o que aconteceu, ia lidar com o murro que ele deu, que é uma reação já. E não ia trabalhar o problema. Então, é muito importante que a maioria dessas questões que os meus filhos passam, Lud, e acredito que a maioria das crianças negras é na escola. E se é na escola, a pergunta que a gente tem que se fazer é como é que na escola, que deveria ser um ambiente que isso não poderia acontecer, continua acontecendo. E a resposta é muito simples. Nós não teríamos a realidade racial que temos hoje se a escola não fosse ainda um problema. Então, a nossa educação hoje não é uma solução ainda. Ela faz parte do problema, porque ela continua reproduzindo. A negação do assunto já é uma forma de reproduzir. Quando você nega a existência do assunto, você já está ajudando a reproduzir. Então, a maioria das coisas que acontece, Lud, é nesse ambiente escolar. Não só de aluno para aluno, muitas vezes de professor para aluno. Acontece isso que eu ia dizer, era isso que eu ia dizer. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando aconteceu o caso de Pedro, eu fui na escola procurar saber do assunto. Quando eu cheguei lá, eu tive duas surpresas. A primeira foi saber que isso já tinha acontecido antes com outros amigos. Ele não tinha sido o primeiro a ter essa reação. E na conversa, ele praticamente foi colocado como vítima. A menina era muito difícil, ela dava muito trabalho, ela era implicante. E naquele momento ali, eu senti um desconforto muito grande, mas eu não consegui rebater a escola. Eu só consegui entender que ela estava completamente errada de colocar aquela situação, mas eu não consegui dar para aquela escola subsídio de que ela entendesse que ela está errada, que a postura dela tinha que ser outra. Hoje, por exemplo, eu já consigo. Hoje eu já fui na escola e fui procurar saber qual era o material didático que a escola ia trabalhar. A escola ia trabalhar caixinhos dourados para falar sobre diversidade. Como assim, caixinhos dourados para trabalhar diversidade, né? E aí eu disse, vamos trabalhar um livro, tem outro livro que é muito bacana, que é uma personagem negra, que ela mostra toda a família dela, então ela mostra toda a diversidade da família, e esse assunto foi muito bem aceito, mas essa troca foi muito bem aceita, mas aí vale um parênteses, foi muito bem aceito no horário extracurricular, né? Como meu filho fica integral, na escola, pontual, né? É muito pontual. Ele foi aceito naquele momento extracurricular, mas na base curricular, na aula regular, ele ainda não foi aceito. E foi muito claro, não foi aceito porque não se saberia como é que todos os pais iam aceitar, entendeu? Mas tem uma coisa, só fazendo parênteses também. Bom, o nosso painel é as mudanças começam na base, né? A gente acaba, sempre que fala sobre o assunto, fica repetindo, e é maravilhoso falar sobre isso, das problemáticas. Eu acho também que a pessoa branca fica um pouco ansiosa, e tem que ficar mesmo, tá? Quando escuta sobre isso e não tem a oportunidade de ter uma Daisy como nós tivemos ao lado, semanalmente nos mostrando os pequenos detalhes das nossas criações racistas, né, das sutilezas, dizendo para a gente, tudo bem, vocês vão continuar sendo racistas, mas não é sobre ser racista, é sobre ser antirracista. Então,
Criança Transforma agora, ele nasce como uma oportunidade, o propósito dele como negócio social é justamente isso, para que pais e mães e cuidadoras e outras pessoas que têm essa problemática, que entendem, que conseguem enxergar e que às vezes comprou uma boneca e não sabe como utilizar, porque o brinquedo por si só não faz nada, né? Comprou um jogo e não faz nada, deixa a criança jogar sozinha, para que você se junte a nós, para que você seja acolhido, para que você entenda melhor sobre o assunto. O Instagram hoje é uma grande oportunidade para que essas pessoas consigam. Vou até repetir, é o @criança.transforma, para quem quiser conhecer, para conhecer um pouco e naturalizar o tema, para saber quais são os tipos de racismo, para saber como é que também essa dor pode ser combatida, linkar com todas as plataformas que Daisy, que o Projeto Ubuntu tem, para entender a outra parte, né, como é que o negro se sente, como é que Daisy hoje vem trabalhando com adulto essa questão da diversidade, do racismo mesmo, porque muitas pessoas acabam, assim, se assustando e banalizando. Achando que racismo é moral, né, Daisy? Moral. Exatamente. Então, assim, é importante que essa transformação comece na base, e estamos aqui para isso, para que as pessoas saibam que tem uma luz no fim do túnel, que sim, os brancos precisam falar sobre isso, que uma educação é a base de qualquer coisa, e essa educação antirracista para crianças brancas, assim como para crianças negras de outra forma, é muito importante para que a gente comece a quebrar esses muros e construir essas pontes. Então, se você já passou por uma situação como a de Juliana, se você já presenciou uma situação racista vindo de uma criança, se você já se perguntou se uma criança é racista, se você tem medo, como eu, às vezes, né, tinha, que o meu filho se tornasse uma pessoa racista ou discriminatória, venha com a gente, estamos aqui para a gente gerar conteúdo, a gente também está aprendendo e tentando ensinar, isso é contínuo, um ciclo, para que a gente consiga, de verdade, promover transformações na base. Massa, Beta, massa, meninas, esse assunto é muito empolgante, esse assunto é mais do que empolgante, né? Ele toca o coração das pessoas, de nós que somos mães, principalmente. E, assim, queria muito ter mais tempo, porque eu queria já começar a falar da escola, de como é que a escola trata isso, de como é que a gente pode ser umas mães mais ativistas, né, dentro da escola dos nossos filhos. Mas, realmente, o tempo da gente já está acabando. Eu vou convidar para quem está assistindo, quem quiser colocar no chat aqui também, enfim, debate, colocar algumas perguntas, né? Quem se interessou pelo assunto e, de repente, as meninas podem entrar em contato com vocês, eu convido aí. Quem quiser deixar feedback no chat, por favor, deixa feedback também. E eu vou agradecer às meninas, muito obrigada. Esse papo foi massa, eu fiz questão de mediar esse papo aqui, porque é um assunto de total interesse meu, né? Beta é minha amicíssima, e mesmo assim, na correria do dia a dia, a gente não consegue conversar direito sobre isso. Impressionante, meu Deus do céu. Mas aí esse tempinho foi um tempinho para que a gente pudesse conversar. Obrigada, Beta, obrigada, Ju, parabéns pela iniciativa de vocês. Foi uma iniciativa que, quando vocês trouxeram para o curso da Verda, né, me surpreendeu, porque eu disse, oxe, como assim, né? Me deu aquela coisa de, caramba, como é que essas meninas vão falar sobre isso, sabe? Me deu aquela coisa, e misturado com empolgação, curiosidade também, para saber como é que vocês iam desenrolar essa história. E aí vocês buscaram referência, né? Buscaram, enfim, ter essa base para poder fazer isso da forma certa. E tá massa, tá ficando lindo, tá só no começo aí, se Deus quiser, o projeto de vocês, a iniciativa de vocês. Sabe qual é o mais legal? Eu falei para a Daisy, eu falo que só, mas eu falei para a Daisy e falo para você, inclusive. Somos negócios de impactos sociais. E o seu propósito como Verda fez, e junto com o propósito de Daisy, fez o nosso propósito acontecer. Verdade. Então, propósito gera propósito. Estamos num festival que fala sobre isso. Verdade. Não é apenas, isso é rede, isso é
colaboração, isso é mostrar que uma coisa busca a outra, que a gente se entrelaça, que as pontes são muito mais fortes que os muros e que a gente pode sim chamar, construir, que as pessoas não tenham medo de se colocar, de querer ter um propósito pessoal, não como projeto, mas como propósito, sim, porque existem outras pessoas, assim como nós, assim como vocês, que tanto nos apoiaram e deram esse pontapé para que façam a diferença acontecer. Então, se você tem vontade de fazer a diferença, tem muita gente querendo te ajudar e muita gente esperando que você seja a diferença. É isso aí, né? Realmente. Valeu, gente. A gente dá tempo esgotadíssimo. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu. Beijo. Valeu pelo trabalho lindo aí também. Boa sorte na caminhada. E beijo para todo mundo. E fiquem aí, gente, com a próxima. A programação também vai falar sobre essa temática também, né? Mas é um debate sobre a questão racial e a questão, na verdade, das diferenças, né? Da diversidade dentro da política. Então, assim, é muito interessante. Quem quiser também acompanhar aí, estamos lá no Green Fest, link na bio da Verda. Obrigada, Green Fest. Obrigada, Verda. Valeu. Beijo.